Qual veículo completa a curva em alta velocidade? Kart. Vai, filhão! Ai, caralho. Faleceu. Volkswagen Fusca. Tá bom. Volkswagen Virtus. Acelera bem, acelera. Eu não acredito. É fraco demais. Peugeot 206. Isso aqui dá. Gasta dinheiro com merda. Fiat Marea. Tá pegando fogo, bicho! Se fodeu. Fiat Uno da firma. Se não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional.